Olá pessoal, hoje conheceremos mais sobre genética. Falaremos sobre a genética não mendeliana. Para isso, precisamos relembrar a segunda lei de Mendel, da segregação independente. Nessa lei, Mendel diz que os fatores alelos para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Para falarmos da variação de dihibridismo, vamos entender como se calcula. Dihibridismo é o cálculo de cruzamentos envolvendo mais de um par de genes simultaneamente. Por exemplo, neste problema hipotético, os Ayangás podem apresentar cabelo platinado ou cabelo amarelado e pele prateada ou alaranjada. São duas características diferentes, cabelo e pele, cada uma com duas variações. Qual a descendência esperada para o cruzamento de um casal de Ayangás prateados de cabelo platinado duplo heterozigotos? Os Ayangás são personagens do folclore indígena brasileiro. Para saber mais sobre o Ayangá, acesse este site. Mas voltemos à resolução do problema. O primeiro passo é identificar os gametas, formados por cada um dos progenitores. Vamos pensar. Se são duplo heterozigotos, ele é heterozigoto nos dois pares. Então, os indivíduos são diferentes nos dois pares. Por isso, eles serão azão, azinho, pezão, pezinho. Quais os gametas formados? O azão pode se combinar com o pezão, originando um gameta azão-pezão. O azão também pode se combinar com o pezinho, formará um outro gameta azão-pezinho. Acontece que o azinho também pode se combinar com os outros dois alelos. Então, nós podemos ter um gameta azinho-pezão e ainda um gameta azinho-pezinho. O segundo passo é montar o quadro de Pinet com os 4 gametas possíveis. Na linha de cima, colocamos os gametas azão-pezão, azão-pezinho, azinho-pezão e azinho-pezinho, formados por um dos progenitores. Na primeira coluna, azão-pezão, azão-pezinho, azinho-pezão e azinho-pezinho. Lembrem que os dois progenitores têm o mesmo genótipo. Logo, o cruzamento vai apresentar 16 variações. Na proporção esperada, 9 que possuem pelo menos um azão e pelo menos um pezão. 3 que produzem um azão pelo menos e 2 pezinhos. 3 que produzem 2 azinhos e 1 pezão. E 1 que produz todos os alelos recessivos. Acontece que ocorrem casos em que 2 pares de genes atuam determinando apenas uma característica. Essa expressão gênica coordenada chama-se interação gênica. As interações gênicas são estudadas em genética como variações do dihibridismo. Um dos exemplos ou um dos casos é a herança complementar. Nesse caso, os genes, mesmo situados em diferentes loci, complementam a expressão da característica.
determinando 4 fenótipos diferentes. Outro caso é a epistasia. Na epistasia, um gene presente em um locus interfere na expressão do outro, presente também em outro locus, ou seja, que não faz par com o primeiro. E na herança quantitativa, os genes, independentes se dominantes ou recessivos, contribuem de maneira cumulativa para o fenótipo. Vamos entender cada um dos casos. Na herança complementar, são 2 pares de genes, 4 genes e 4 fenótipos. Exemplo, cor básica dos olhos humanos. A cor dos olhos humanos básica pode ser de 4 tipos. Quando pretos ou escuros, eles apresentam, no mínimo, um emisão e um visão. Quando castanhos claros, eles apresentam, no mínimo, um emisão, mas o par V é recessivo. No caso dos olhos verdes, ele apresenta recessivo no par M e pelo menos um visão. E o azul é recessivo nos 2 pares, Mzinho, Mzinho, Vzinho, Vzinho. Se cruzarmos indivíduos duplo heterozigotos de olhos pretos, ou seja, Mzão, Mzinho, Vzão, Vzinho, o cruzamento produzirá a seguinte descendência nesta proporção: probabilidade de 9 indivíduos com olhos pretos que tenham pelo menos um emisão e um visão, probabilidade de 3 indivíduos que tenham olhos castanhos, ou seja, emisão em um dos alelos do primeiro par, mas o segundo par é recessivo, Vzinho, Vzinho. Ou ainda, 3 descendentes de olhos verdes, no qual o primeiro par é recessivo, Mzinho, Mzinho, e o segundo par tem no mínimo um Vzão, e um indivíduo de olho azul, recessivo em todos os pares. Epistasia. A epistasia, ela tem várias possibilidades. Vamos falar das 2 mais simples, dominante e recessiva. No caso da epistasia dominante, o gene epistático impede a expressão de outro par de gene, independente se formado por genes dominantes ou recessivos. Por exemplo, a cor da abobrinha. O gene epistático Izão inibe a expressão da cor, e o miolo da abobrinha será branco. A cor só aparecerá na ausência desse gene, ou seja, o primeiro par, Izinho, Izinho. No segundo par, existem 2 possibilidades: ou miolo amarelo, determinado pelo azão, ou miolo verde, determinado pelo azinho. Cruzamento entre 2 heterozigotos, Izão, Izinho, Azão, Izinho, com Izão, Izinho, Azão, Izinho, ambas abobrinhas apresentam-se com miolo branco, mas a sua descendência poderá produzir a seguinte proporção: 9 com um Izão e um Azão no mínimo, mais 3 Izão com 2 azinhos, são todos brancos. Repare que a presença do Izão faz com que o indivíduo seja branco. Para ter cor,
precisamos que o par seja izinho, izinho. Então, teremos 3 indivíduos izinho, izinho, azão, alguma coisa, que serão amarelos, e um izinho, izinho, azinho, azinho, que será verde. No caso da epistasia recessiva, é um par de gene hipostático, ou seja, um par recessivo, que impede a expressão de outro par de genes, como, por exemplo, a cor do bulbo da cebola. O par hipostático é conhecido como par Czinho-Czinho. Ele inibe a expressão da cor e o bulbo da cebola será branco. A cor só aparecerá na presença do gene Czão, associado aos genes Rzão, nesse caso a cebola será amarela, ou Rzinho, que produzirá cebola roxa. Cruzamento entre duas cebolas amarelas, duplo heterozigotas, ou seja, Czão, Czinho, Rzão, Rzinho, pode produzir a seguinte descendência: 9 amarelas, 3 roxas, em que o segundo par é Rzinho, Rzinho, e 4 brancas, no qual o primeiro par é Czinho, Czinho, independente se o segundo par tem genes dominantes ou não. Existem relatos de outras variações na proporção de cruzamentos entre duplo heterozigotos, devidas a outras formas de epistasia. Para não se confundir, o melhor é ler as instruções com atenção e esquematizar as relações de dominância expressas pelos enunciados dos problemas. Herança quantitativa. Nessa herança ocorre uma variação de média, ou seja, ela é diferente de todas as demais estudadas, pois não se apoia na qualidade dos genes, se o gene é dominante ou recessivo, mas cada gene dominante atuará de maneira cumulativa no fenótipo, acrescentando uma pequena variação ou uma graduação na descendência. Nesse caso, a descendência apresenta um gradiente de fenótipos e a maior quantidade de indivíduos prováveis pertence à média, diferentemente dos tratados anteriormente, em que a maior proporção pertencia ao portador de genes dominantes. Esse tipo de herança é o mais estudado pela agroindústria para melhoramento genético de lavouras e criações. Na espécie humana, a herança quantitativa determina características como coloração da pele, altura dos indivíduos ou graduações nas colorações de cabelos e olhos. Na herança quantitativa para a cor da pele humana, consideramos 2 pares aditivos. A quantidade de melanina que colore a pele humana é um tipo de herança poligênica aditiva. São vários pares de genes que atuam, mas para efeito de estudo serão considerados os efeitos cumulativos de apenas 2 pares no genótipo. Nesse caso, o indivíduo que apresenta 4 genes dominantes apresentará a quantidade máxima de produção de melanina e a pele será bastante escura, aproximando-se do que hoje conhecemos como preto. Se o indivíduo apresentar 3 genes dominantes, ele será mulato escuro e a produção de melanina será um pouco menor em relação à preta. 2 genes dominantes é o mulato médio,
Reparem que para este caso existem 3 possibilidades em que 2 genes dominantes aparecem no genótipo. O indivíduo pode ser Szão, Szão, Tzinho, Tzinho, Szão, Szinho, Tzão, Tzinho, ou Szinho, Szinho, Tzão, Tzão. Reparem que não depende do tipo de gene, ou seja, não importa se o gene dominante é o S ou o T. O que importa é que são 2 dominantes e 2 recessivos. Um gene dominante é o mulato claro. Então, Szão, Szinho, Tzinho, Tzinho, ou Szinho, Szinho, Tzão, Tzinho. Quando não apresenta nenhum gene dominante, a expressão de melanina é a mínima possível para a espécie humana. Nesse caso, o indivíduo apresentará genótipo Szinho, Szinho, Tzinho, Tzinho, e a cor da pele será branca. O cruzamento entre duplo heterozigotos, mulatos médios, Szão, Szinho, Tzão, Tzinho e Szão, Szinho, Tzão, Tzinho, apresenta-se da seguinte forma. No quadro de Pinet, para facilitar a contagem, estão representados, entre parênteses, o número de genes dominantes do genótipo, alelos dominantes do genótipo. Então, qual seria a proporção nesse cruzamento? Um indivíduo preto com 4 genes dominantes, Szão, Szão, Tzão, Tzão. 4 indivíduos mulatos escuros, com 3 genes dominantes no genótipo, independente se esses genes dominantes são S ou T. 6 mulatos médios. Reparem que é a maior quantidade de indivíduos, que apresentam 2 alelos dominantes. E 4 mulatos claros, ou seja, 4 indivíduos apresentando apenas um alelo dominante no seu genótipo. E um indivíduo branco apresentando nenhum alelo dominante, ou seja, todos recessivos. Existem outros exemplos de cálculo. Este exercício de vestibular, por exemplo, é um dos exercícios que envolve o heredograma e a interpretação de uma herança quantitativa. Neste problema, o enunciado diz: cavalos sem genes dominantes percorrem 1000 metros em 80 segundos. Cada gene dominante no genótipo reduz 5 segundos do tempo para o cavalo percorrer 1000 metros. Na genealogia a seguir, neste heredograma, Trovão, Faísca e Prata são igualmente velozes, mas apresentam genótipos diferentes. Enquanto Darquita e Alvo apresentam o mesmo genótipo. Qual dos seguintes cruzamentos poderá apresentar na descendência o cavalo mais veloz? Essas são as possibilidades apresentadas pelo problema. Vamos então fazer a interpretação desse problema. O problema diz que sem genes dominantes, os cavalos percorrem 1000 metros em 80 segundos. Então, o indivíduo que só apresenta genes recessivos demora 80 segundos para cumprir esses 1000 metros. Só que o problema também diz que cada gene dominante no genótipo reduz 5 segundos do tempo para o cavalo percorrer essa distância. Então, apresentando
um alelo dominante, o cavalo percorrerá em 75 segundos. Apresentando 2 dominantes, levará 70 segundos. Se ele tiver 3 dominantes, a distância será percorrida em 65 segundos. E se ele tiver todos os dominantes, o cavalo será o mais veloz e percorrerá a distância de 1000 metros em 60 segundos. Partimos então para identificar os genótipos no heredograma. Rebolo e pérola, ao se cruzarem, apresentam apenas descendência duplo heterozigota. Então, alvo e prata são filhos de rebolo e pérola. Por isso apresentam azão, azinho, bezão, bezinho. O problema também diz que trovão, faísca e prata são igualmente velozes, ou seja, os 3 cavalos apresentam 2 alelos dominantes, mas o genótipo é diferente. Então, se prata é azão, azinho, bezão, bezinho, faísca deverá apresentar 2 alelos dominantes e trovão também, mas nenhum dos 2 pode ser azão, azinho, bezão, bezinho. Mas a darquita e o alvo são de mesmo genótipo. Então, darquita é azão, azinho, bezão, bezinho. Vamos ver quais as possibilidades de genótipo para o trovão. Trovão é filho de nata, azão, azão, bezinho, bezinho. E alvo, azão, azinho, bezão, bezinho. Neste cruzamento, a gente consegue ver que ou o indivíduo tem 3 genes dominantes, que não é o caso do trovão, o trovão só pode ter 2, né? Ou 1, que também não é o caso do trovão. Logo, sobra para o trovão 2 possibilidades: azão, azão, bezinho, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezinho. Ocorre que o problema diz que trovão é diferente de prata, e prata é azão, azinho, bezão, bezinho. Então, por exclusão, trovão só pode ser azão, azão, bezinho, bezinho. Vamos ver agora o genótipo do faísca. Faísca é filho de prata e silver. Caso semelhante ao cruzamento do trovão. Prata e silver podem produzir uma descendência com 3 genes dominantes, mas não é o caso, porque o faísca é tão veloz quanto prata e trovão, ou seja, apresenta 2 dominantes. Então, as possibilidades são azão, azinho, bezão, bezinho, que é igual prata, então não pode ser faísca, ou azinho, azinho, bezão, bezão. A possibilidade, então, de faísca, que sobra para faísca, no caso, é azinho, azinho, bezão, bezão. Agora, vamos ver as opções do problema. Cruzamento entre trovão e darquita. É o mesmo cruzamento entre nata e alvo. Eles podem apresentar uma descendência com 3 genes dominantes. Cruzamento entre prata e silver é o que a gente já fez. Também o cavalo mais veloz produzido nessa descendência apresenta 3
genes dominantes. Alvo e nata, estamos no mesmo caso. O cavalo mais veloz dessa descendência tem apenas 3 genes dominantes e o mais veloz tem que ter 4. Faísca e Darquita, voltamos à história dos 3 genes dominantes. Entretanto, Prata e Alvo, como são azão, azinho, Prata e Alvo são azão, azinho, bezão, bezinho, então existe a possibilidade deles produzirem a descendência que seja azão, azão, bezão, bezão. Então a resposta correta é Prata e Alvo. Herança quantitativa. Outros exemplos de cálculo. Nesse caso, não utilizamos o quadro de Pinet, apenas fazemos uma relação entre a quantidade da expressão e cada gene dominante. A altura de uma certa espécie de planta é determinada por 2 pares de genes, azão e bezão, e seus respectivos alelos, azinho e bezinho. Os alelos azão e bezão apresentam efeito aditivo e, quando presentes, cada alelo acrescenta à planta 0,15 metros. Verificou-se que as plantas dessa espécie variam de 1 metro de altura a 1,60 m. Qual a descendência esperada para o cruzamento entre plantas azão, azinho, bezão, bezão, com azinho, azinho, bezinho, bezinho? Interpretando o problema, concluímos que os indivíduos que são duplo recessivos apresentam a altura mínima, 1 metro. Cada gene, cada alelo dominante amplia 15 centímetros a altura da planta. Então, com um dominante, a planta tem 1,15 m. Com 2 dominantes, 1,30 m. Com 3 dominantes, 1,45 m. Com 4 dominantes, 1,60 m. O cruzamento proposto pelo problema é azão, azinho, bezão, bezão, com azinho, azinho, bezinho, bezinho. Uma planta com 3 genes dominantes, ou seja, uma planta de 1,45 m com uma planta de 1 m. A descendência, então, apresentará indivíduos com 1,30 m, indivíduos com 1,15 m e indivíduos com 1 m. Em que proporção? 25% dos indivíduos terão 1,30 m, 50% 1,15 m e 25% 1 m. Agora que você já conhece como ocorrem as heranças genéticas relacionadas ao dihibridismo, que tal treinar seus conhecimentos, fazendo alguns exercícios desses sites? Acesse os links e boa sorte!